Biofertilizante para produção orgânica. Vamos mostrar como construir uma unidade fixa de biofertilizante com capacidade para grandes áreas de cultivo. Fruticultura, tem dica Epagre falando sobre a escolha de mudas de citros para pomares caseiros e comerciais. E tem também cultivo de palmeira real. Agricultor da região norte de Santa Catarina mostra como fazer o manejo da lavoura e os cuidados necessários desde a produção das mudas até o corte da palmeira. SC Agricultura no ar, bem-vindos ao programa de TV nacional da Epagre. Santa Catarina possui condições climáticas e solo fértil para investir em uma cultura promissora. Veja como plantar e colher palmeiras para produção de palmito. E olha, nessa cadeia produtiva o nosso estado se destaca no Brasil. É o que você vê na reportagem. É hora de visitar um dos primeiros cultivos de palmeiras de Santa Catarina e conhecer um pouco o manejo da plantação. Então aqui a gente, como eu vou mostrar para vocês lá na frente, como é o processo lá na lavoura, né? A planta nesse porte, ele está pronto para ir a campo, né? Aqui a gente trabalha com o método de tubetes, né? É uma maneira mais prática, mais rápida, né? E não gera lixo e é reaproveitado a embalagem, né? Então a gente pega a parte de terra adubada, pega uma terra pré-adubada, fizemos a semeadura e fizemos a cobertura com serragem, justamente porque a serragem ela mantém uma umidade e não permite que venha capim. Então a planta ela fica úmida e justamente ela também segura a parte de adubação, porque a gente também aduba ela com a parte líquida, no caso, né? Estamos com esse trabalho de adubação líquida. Aí de lá, no tempo certo, ela vem ao campo, vem nessa forma aqui, já para não haver o estressamento das mudas, né? É tirado dessa forma assim, que nem o irmão está fazendo. E ela, dessa forma assim, ela vai para o campo, ela vai para a sua cova definitiva, né? Ela tem de 2 até 3 plantas, né? Podendo assim a gente fazer mais de um corte por vez no mesmo espaço. Lembrando também que isso aqui são mudas de palmeira real, né? Então a gente seleciona as nossas sementes, busca sempre a melhor qualidade junto com o pessoal da Epagre, trocando informações, buscando melhores recursos, para uma melhor produtividade na hora da colheita. Essas mudas aqui, por exemplo, elas têm agora 1 ano, né? Elas foram plantadas há 12 meses atrás. Elas vêm para o plantio, onde já se passou praticamente 3 vezes no mesmo espaço para a retirada da palmeira para o consumo, né? Onde ela vai para as agroindústrias. Vou fazer uma demonstração agora, como é que é feito o corte dela e como é que a gente trabalha aqui e como é que a gente exige também dos cortadores por cuidado com as pequenas plantas, né? Está aqui, está pronta a palmeira real para o consumo. E qual foi o cuidado que você teve aí? O cuidado aqui que eu tive foi com as plantas pequenas, aproveitando as folhas para a cobertura de solo, para evitar a proliferação de ervas daninhas e também para ajudar na questão de adubação orgânica, né? É simplesmente fabuloso, porque se trata de uma cultura
que na verdade ela tem a pupunha, por exemplo, é perene, a real ela é cortada de período em período, mas é replantada. E nesse ambiente que nós estamos, você percebe muitos guapuruvus, daqui um pouquinho eles vão estar todos floridos, percebe outras espécies consorciadas, nativas, né? Enfim, é uma propriedade que tem todo um manejo do ponto de vista ecológico, ambiental, social, né? Social. Nós temos aí essa presença, né? E especialmente o nosso consumidor, que aprecia um bom palmito de qualidade. Agora estão até pegando as artes para fazer um bom churrasco na churrasqueira, né? E, enfim, é uma cultura que veio realmente para ficar, e para Santa Catarina, para nós, o palmito Catarina é um palmito diferenciado. Quando nas outras praças o pessoal sempre pergunta pelo palmito Catarina. No próximo bloco tem vitrine técnica ensinando como construir uma unidade fixa de produção de biofertilizante para cultivos orgânicos. E ainda hoje tem dica Epagre sobre fruticultura, mostrando a importância da seleção de mudas de citros. Fique com a gente, já voltamos! Cada vez mais agricultores estão buscando alternativas para aumentar a produtividade, mas sem abrir mão do cuidado com o meio ambiente. Na produção orgânica, os biofertilizantes ganham espaço como aliados para fortalecer os cultivos, melhorar a qualidade do solo e também reduzir custos. Nossa equipe foi até a Estação Experimental da Epagre de Itajaí conhecer uma tecnologia que ajuda produtores a atender grandes áreas de cultivo orgânico. É a unidade fixa de biofertilizante, que garante aí fornecimento constante e eficiente para diversas lavouras. Olá aos que assistem, meu nome é Alexandre Visconti, sou pesquisador do projeto Hortaliças aqui na Estação Experimental de Itajaí, da Epagre, e a vitrine técnica de hoje é a unidade fixa de produção de biofertilizante. Vamos então conhecer como é que é a estrutura da unidade fixa, né? A unidade fixa, principalmente, ela é composta, o sistema que injeta oxigênio é o compressor radial. O compressor radial ele é um aerador de tanque de peixe. Ele coloca grandes volumes de ar dentro do sistema, o que permite com que eu faça mais de 5, 10, 15 bombonas de biofertilizante com a bombona totalmente cheia. O sistema de distribuição de oxigênio ele vem do compressor radial no cano de PVC, passa pela torneirinha e vem nessa mangueira até o fundo, que fica no fundo, sustentado no fundo por duas porcas, que mantém o peso da mangueira no fundo. Como é que funciona? Ele, ao ligar, ele funciona no mesmo sistema com um timer, 15 minutos ligado, 30 minutos desligado, ou 15 minutos desligado, como o produtor prefere, e o ar, o oxigênio é injetado, colocado através desse cano, que vai via as torneirinhas, e que dentro da mangueira, a mangueira é colocada até o fundo da bombona e ela oxigena e movimenta o biofertilizante. Uma das preocupações que nós temos com o produtor é com relação ao transporte de água, abastecimento das bombonas com água. Então nós buscamos melhorar a unidade com um abastecedor automático, onde ele vai colocar água na quantidade correta. Então nós marcamos na lateral da bombona um nível de água, e nós temos o volume que nós precisamos sem precisar deslocar grandes pesos de água. Como nós queremos aqui 200 litros de água, nós podemos colocar de uma forma exata 50 litros cada vez e ele pode descarregar na bombona de 200 litros. O abastecimento é super rápido, em menos de 1 minuto, nós temos o volume todo descarregado na bombona e é uma forma muito simples e eficaz dele ter uma precisão da fórmula.
A grande vantagem da unidade fixa de produção de biofertilizante é que você pode produzir grandes volumes de biofertilizante de uma só vez. Se eu colocar, ela suporta tranquilamente 10 bombonas de biofertilizante cheias, a capacidade de cada bombona é 200 litros. Então, se eu tiver 10 bombonas, eu tenho 2.000 litros de matriz de biofertilizante. Até posso colocar um pouco mais sem problema nenhum. Isso vai permitir que eu possa usar o biofertilizante em áreas superiores a 1, 2 hectares sem problema algum. Ao final de 7 dias, 10 dias, o biofertilizante está pronto e você pode utilizar ele descarregando ele nessa torneira. Que vai estar conectado ao sistema de filtro, que é esse filtro, e ele vai já poder ser utilizado no sistema, na caixa de irrigação. Vou movimentar aqui com o filtro a caixa de irrigação aqui, abastecendo a caixa de irrigação. Ao completar o volume de biofertilizante que eu quero, eu completo com água e ele vai estar pronto para ser utilizado no sistema de gotejamento. A filtração do biofertilizante é uma etapa muito importante quando a gente quer adotar em sistemas que usam gotejamento ou microaspersão. Nós optamos por um sistema de filtro horizontal, que ele fecha a boca da caixa de irrigação. Então, ao fechar a boca, ele vai poder filtrar de forma escalonada sem entupir. O filtro, ele nada mais é que uma armação, ajuda a virar, vamos virar, isso. É uma armação de madeira, bem montadinha, com um sombrite, para servir de suporte do peso, porque o biofertilizante vai pesando, e o filtro final é um tecido de feltro, tá? Feltro comum, que essa malha é suficiente para que não entupa o gotejamento, o sistema de gotejamento. Em semelhança à unidade portátil, após a adição dos insumos, em 7 dias o biofertilizante vai estar pronto para uso. Essa foi a nossa vitrine técnica de hoje, mostrando a unidade fixa de produção de biofertilizante. Até a próxima, em breve nos veremos. E olha, na semana que vem, o pesquisador Alexandre vai falar da fórmula para chegar ao biofertilizante, ou seja, quais ingredientes usar nessa mistura tão poderosa e eficiente, além de mostrar a aplicação do biofertilizante por meio da irrigação por gotejamento. Então não perca o nosso programa. Daqui a pouco, na fruticultura, a escolha das mudas é determinante para o sucesso dos pomares. Você vai ver a Dica Epagre com orientações sobre a seleção e manejo das mudas de citros. É depois do intervalo, até já! Na fruticultura, a escolha correta das mudas é fundamental para o sucesso do pomar comercial ou do pomar caseiro. A Dica Epagre de hoje fala sobre os principais pontos que devem ser observados na escolha de mudas de citros. Seguir essas recomendações é o primeiro passo para uma colheita farta. Acompanhe! Olá, o meu nome é Luana, eu sou pesquisadora da Estação Experimental da Epagre de Itajaí e a Dica Epagre de hoje é sobre os cuidados que você deve ter na hora de adquirir a sua muda de citros. Quando se fala em citros, uma dúvida muito recorrente é como escolher essa muda cítrica. Então, hoje nós vamos falar sobre dicas. E a primeira delas é você adquirir essa muda cítrica de um viveirista idôneo. Se você não puder fazer a compra direta dessa muda com o viveirista, você pode recorrer a casas agropecuárias que já tenham um histórico na comercialização de mudas frutíferas. Busque sempre pelo rótulo da muda e não se assuste com as informações da etiqueta. Quanto mais informações, isso significa que você vai conhecer melhor onde essa muda foi produzida, em quais condições, relativas à origem, à identidade genética. Como a muda cítrica é uma muda enxertada composta por duas partes,
tanto o porta-enxerto como a copa, é muito importante que você avalie a escolha do porta-enxerto. É muito comum termos a comercialização de mudas cítricas enxertadas no limão-cravo. Porém, o limão-cravo apresenta inúmeras desvantagens e você deve evitar a compra de mudas neste limão, que também é conhecido como rosa, limão galego, limão comum. Prefira sempre mudas enxertadas nos trifoliatas. Os trifoliatas levam esse nome em função da folha que apresenta os três folíolos. Você não vai conseguir perceber essa característica desse porta-enxerto no momento de comprar a muda. Por isso que é importante que você busque essa informação na etiqueta da muda. A muda cítrica ela pode ser comercializada em haste única ou uma haste já formada. Aqui vocês podem ver esta haste que é única, ela não forma os galhos lá em cima, e essa daqui já é uma muda pré-formada, que já está praticamente com uma poda de formação. Então você pode optar por esses dois tipos de muda, mas atentando-se sempre à idade da muda, que não deve ultrapassar a 24 meses. Essa é uma outra informação que deve estar na etiqueta da muda. Escolha sempre mudas que estejam com seus tecidos maduros, para que elas não fiquem sujeitas à desidratação, à quebra dos ramos, e evite sempre mudas que já estão com florescimento. As flores, elas acabam sugando energia, nutrientes dessa planta, e isso vai comprometer essa muda no campo. Tanto que a recomendação após o plantio é que a retirada de frutinhos e flores seja feita até o 2º ano. Observe sempre se a sua muda ela não tem resquícios de ataque de pragas e doenças. A muda ela deve estar sadia e inteiramente isenta de sintomas de qualquer doença ou praga. Uma outra informação muito importante na aquisição da muda, se for possível que você veja essa situação e converse com o agrônomo do viveiro ou da casa agropecuária onde você vai adquiri-la, é sobre a questão do sistema radicular. Uma muda de qualidade, ela tem um sistema radicular bem formado. E o que seria esse sistema radicular bem formado? Raízes em bom volume e bem distribuídas. Aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de uma muda que aparentemente está muito bonita, mas quando a gente observa o sistema radicular dessa muda, observem a pouca quantidade de raízes, e aqui ainda a gente tem uma situação muito grave. A raiz principal, ela deve ter tido algum impedimento, algum problema na hora do transplantio desse porta-enxerto para o vaso definitivo e acabou bifurcando. Então, uma muda de citros, ela tem uma raiz principal que é advinda da semente do porta-enxerto. Uma muda cítrica de qualidade deve apresentar um sistema radicular volumoso, com muitas raízes no entorno do recipiente onde ela foi plantada. Então, observe as raízes em todo o recipiente, raízes vigorosas, raízes que vão fazer o processo de absorção adequado quando você levá-la para o campo. Em relação ao recipiente, se você tiver a possibilidade de escolha, opte por mudas produzidas em citropotes. Os citropotes apresentam ranhuras que favorecem o crescimento vertical das raízes e fazendo com que elas não se enovelem. Porém, se você não tiver a escolha pelo citropote, busque por sacos que estejam com uma boa durabilidade, um bom aspecto, que isso também é um indicativo da idade da muda. E aqui eu vou mostrar para vocês uma muda que já está mais velha. Ela já passou do ponto, apresenta mais de 24 meses e vejam só como que essa muda acaba enovelando, porque o recipiente ele vai ficando pequeno.
Vejam também um outro indicativo de que a muda já está passada. Ela apresenta sinais de fungos, raízes ressecadas e tudo isso vai ser um empecilho no campo. Raízes que já estão enovelando, inclusive nessa porção média do plástico. Essa foi a dica Epagre de hoje e se você precisar de qualquer outra informação, entre em contato conosco na Estação Experimental da Epagre de Itajaí. Essa é a Agricultura de hoje chegando ao fim e agradecendo a você por estar com a gente mais uma vez. Fica sempre aqui o convite para acessar youtube.com/epagretv e escolher entre mais de 1.500 títulos de vídeos da Epagre. Confira também nossas contas oficiais e nos encontramos semana que vem. Até lá, tchau!